Olá pessoal, tudo bem? Esta é mais uma aula online do Balé da cidade de Taubaté. Aqui quem fala é a professora Yara e na aula de hoje vamos falar um pouco sobre Les Sylphides. Esta obra foi concebida aos poucos. Em 1907, Fokine coreografou um pas de deux numa valsa de Chopin e convidou Anna Pavlova e Anatoly Obukhov para dançar numa apresentação beneficente. Em 1908, acrescentou mais uma valsa e uma mazurca de Chopin e chamou a obra de Danse sur la musique de Chopin. E acrescentou também um corpo de baile. Em 1909, agregou outras músicas de Chopin com orquestração de Alexander Glazunov, o compositor do Balé Raimonda, e com o nome de Chopiniana, estreou em 19 de fevereiro desse mesmo ano no Teatro Mariinsky, em São Petersburgo. No elenco, Tamara Karsavina, Anna Pavlova, Alexandra Baldini e Vaslav Nijinsky. Cenário e figurinos eram de Alexander Benoit. Em 2 de junho de 1909, no Teatro de Châtelet, em Paris, agora sob o nome de Les Sylphides, Fokine estreou sua obra com a companhia Ballet Russe de Diaghilev. Este balé não tem enredo. São sílfides dançando ao redor de um poeta. As sílfides, lembram? Fadas do ar que trazem inspiração aos poetas e pensadores? Então, Les Sylphides é considerado o balé branco mais dançado em todo o mundo. Esse termo, balé branco, foi utilizado pela primeira vez por Théophile Gautier, se referindo ao titi romântico branco, titi romântico da era romântica, utilizado pelas sílfides. Frédéric Chopin, pianista e compositor polonês radicado na França, foi um dos maiores compositores da era romântica. Foi uma criança prodígio. Aos 7 anos, ele já tinha composto 2 poloneses, fato que lhe rendeu o apelido de Segundo Mozart. Chopin é considerado um dos maiores pianistas de todos os tempos e criador de um incontável número de obras. Durante 10 anos, se relacionou com Georges Sand, pseudônimo da escritora Amandine Aurore Lucille Dupin. Faleceu aos 39 anos de tuberculose, no dia 1º de março de 1810. Uma curiosidade: em 31 de outubro de 1986, o Observatório Real da Bélgica descobriu o asteroide 3784 e o chamou Chopin, numa homenagem ao grande compositor. Alexander Benoit, um importante artista russo, ilustrador, crítico de arte, historiador, aquarelista e cenógrafo. Foi diretor cênico do Teatro Mariinsky. Em Paris, fez uma exposição de uma série de aquarelas intitulada Últimos Passeios de Luís XIV, que chamou a atenção de Sergei Diaghilev, que o convidou para cenógrafo da sua companhia Ballet Russe de Diaghilev. Na companhia, Benoit criou os cenários de Les Sylphides, em 1909, de Giselle, em 1910, de Petrushka, em 1911, e para a coreógrafa Bronislava Nijinská, criou o cenário do Bolero de Ravel, em 1928. Sergei Diaghilev, rico empresário artístico russo, fundador da companhia Ballet Russe, com a qual percorreu os mais famosos palcos da Europa, Ásia e América. Foi considerado um dos maiores produtores de balé do mundo. Era um homem extraordinariamente culto
inteligente e ambicioso. Estava sempre atento às novidades artísticas que surgiam pelo mundo. Ballet Russe de Diaghilev foi uma companhia fundada em 1909 que teve uma trajetória de sucessos pelo cenário mundial até a morte de seu fundador em 1929. Depois de fazer os clássicos de repertório, a companhia se voltou para pesquisas artísticas mais modernas, porém, sem abandonar a técnica clássica como linguagem. A proposta de criação de Diaghilev para os novos balés era de colaboração criativa entre coreógrafo, compositor, libretista e artista plástico, elaborando conjuntamente a coreografia, trilha sonora, enredo, cenário e figurinos do espetáculo. O compositor russo Igor Stravinsky, o artista plástico espanhol Pablo Picasso, o artista plástico francês Henri Matisse, o poeta e cineasta francês Jean Cocteau e o coreógrafo russo Michel Fokine são alguns nomes ilustres que criaram para a companhia de Diaghilev. Muitos bailarinos ficaram mundialmente conhecidos pelas turnês que a companhia fazia. Nomes como Anna Pavlova, Tamara Karsavina, Bronislava Nijinská, Václav Nijinsky, George Balanchine, Serge Lifar e outros. Michel Fokine e Anna Pavlova já são nossos conhecidos desde as aulas sobre a morte do cisne. Ambos compuseram o corpo de artista de Ballet Russe de Diaghilev. Porém, não eram únicos em seus postos, ele coreógrafo e ela primeira bailarina. Tamara Karsavina era considerada rival de Anna Pavlova. Tamara Karsavina foi primeira bailarina do Ballet Imperial e do Ballet Russe de Diaghilev. Era filha de Platon Karsavin, que era seu mestre e era mestre também de Fokine. Ela era famosa não só por seu talento e técnica, mas também por sua beleza. Ela dançou todas as obras de Petipa e alcançou grande fama nos papéis principais das obras de Fokine como Petrushka, Espectro da Rosa e O Pássaro de Fogo. Karsavina fixou residência em Londres, onde colaborou com a fundação do Royal Ballet. Foi ensaiadora de Margot Fonteyn e Rudolf Nureyev. Alexandra Baldina, bailarina russa, começou seus estudos na Escola de Balé do Teatro Imperial de São Petersburgo. Depois de formada, ingressou no balé do Teatro Mariinsky e mais tarde no balé do Teatro Bolshoi. Dançou os principais papéis das obras de Petipa, Esmeralda e O Quebra-Nozes. Deixou o Ballet Bolshoi para fazer parte da companhia Ballet Russe de Diaghilev. Morou nos Estados Unidos, onde lecionou até a sua morte em 1977. Václav Nijinsky, filho de bailarinos de circo, aos 4 anos já se apresentava ao lado dos pais. Com 10 anos, mudou-se para São Petersburgo com a mãe e a irmã, a bailarina e coreógrafa Bronislava Nijinská. Sua carreira foi meteórica. Nascido polonês, ficou conhecido como um bailarino russo, o maior de todos os tempos. Sua técnica era perfeita e seus saltos desafiavam a gravidade. Dançou as obras de Fokine ao lado de Anna Pavlova, no balé do Teatro Imperial e Ballet Russe de Diaghilev. Como coreógrafo, foi considerado ousado demais, gerando grandes polêmicas. Sua obra mais conhecida e famosa, L'Après-midi d'Enfant, foi vaiada na estreia em 1912. Com 29 anos, foi diagnosticado como esquizofrênico,
o que o levou, infelizmente, a deixar os palcos e viver em clínicas psiquiátricas até a sua morte aos 60 anos. Durante esse período, escreveu um diário que foi publicado em 1995. Vale a pena ler e conhecer a vida de Nijinsky, considerado o deus da dança. Aqui eu termino esse conjunto de aulas sobre La Sylphide e Le Sylphide. Vocês podem assistir às obras completas clicando nos links que estão na descrição deste vídeo. Tem uma versão contemporânea da Valsa Brilhante, a última parte de Le Sylphide. Dá uma conferida. E até a próxima aula online do Balé da Cidade de Taubaté. Continue em casa se cuidando.